Olá, pessoal! Esse daqui vai ser o vídeo parte 2, que nós vamos aí dar continuidade a todas as informações para se morar em Portugal. Na parte 1 a gente falou um pouquinho sobre passagens aéreas, voo com conexão, sem conexão, qual país, qual cidade, blá 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 blá, né? E a gente citou também a respeito de o que vem fazer aqui, o motivo, quantos dias, as perguntas que a imigração costuma fazer para as pessoas que vão viajar para cá, que vão entrar no país. Então, algumas das perguntas, indo já por ordem, são questões de responder. Não tem que apresentar nenhum documento, que é o que vem fazer aqui, o motivo, quantos dias, qual cidade, qual sua profissão no Brasil. E aí, o próximo tópico seria valor que a gente deve apresentar. Eles podem pedir para ver, tá, gente? Para adentrar a União Europeia, especificamente em Portugal, você precisa apresentar um valor para se sustentar aqui dentro mesmo sendo turista, tá? Se você não apresenta, eles podem barrar a sua entrada, que é o que acontece com muita gente. Algumas pessoas acabam, né, postando em Facebook, etc, que foi barrado de entrar, só que aí se você for pesquisar afins, a pessoa não estava com todos os documentos que a imigração pede, e o dinheiro é um desses, tá? Então, eles consideram que você deve apresentar 75 euros por pessoa, mais 40 euros por dia de estadia. Então, no meu caso, que vi com 2 crianças, não encontrei nada falando na internet se eu considerava 40 euros por dia por cada criança, porque criança consome menos que adulto, né? Mas, para evitar de ter problema, eu acabei fazendo a soma considerando que as crianças também valiam 40 euros por dia, tá? Então, você vai fazer a soma aí. Você comprou sua passagem para 7 dias, 14, 10 dias? Vê aí direitinho. E aí, você vai começar a juntar o seu dinheiro, considerando esses valores. 75 euros por pessoa, mais 40 euros por dia de estadia. Então, por exemplo, se eu estivesse só, eu iria ter que trazer 75 euros, a minha passagem era de 8 dias, então seria 40 vezes 8, mais esses 75, tá? Então faça as suas contas e comece a se programar financeiramente para a sua chegada aqui em Portugal. Ah, mas eu pretendia levar muito mais dinheiro, porque eu quero arrendar uma boa casa, eu quero comprar um carro, eu quero investir, sei lá, o que você quer fazer e quer trazer mais? Pode. A questão é que você também pode deixar no Brasil e depois transferir para cá. Porque, se eu não me engano, acima de 10, não sei se no Brasil, eu não lembro do Brasil, mas parece que aqui acima de 10 mil euros você tem que declarar, né? Parece que na alfândega. Então, para evitar essa dor de cabeça, faça o cálculo do valor como turista, traga comprovante de que você tem esse valor em euros, ou em reais, mas equivalente ao que você precisa em euros, e apresente na imigração. Vale extrato bancário, vale dinheiro vivo e vale também limite de cartão de crédito, tá bom? Então, se você não tem o valor todo em dinheiro vivo, mas tem um bom limite de cartão de crédito considerável que dá para somar aí com o valor que você precisa, você pode considerar, tá? Seguro viagem. Seguro viagem você pode fazer a cotação via Google mesmo. Não existe segredo. É muito difícil de você acabar usando, mesmo se acontecer alguma coisa assim que, nossa, né, ainda é muito raro. Eu nunca ouvi dizer que alguém necessitou, mas às vezes acontece. Quando é turismo mesmo, a pessoa acaba tendo um maior risco, né? Porque ela acaba se indo para vários lugares, conhecendo e subindo nisso, naquilo, enfim, pode acontecer de precisar usar o seguro viagem aqui. Mas, se você vem com a intenção de morar, no meu caso, eu peguei o seguro viagem que estava de acordo com a minha questão financeira, tá? Você tem que considerar na hora de fazer a cotação do seu seguro viagem no Google o seu tempo de estadia de acordo com a sua passagem aérea. Então, são 8, são 10, são 15. Você tem que fazer o seguro viagem de acordo com o tempo que você vai passar na União Europeia, em Portugal. E o seguro viagem, isso é que você tem que dar atenção. Tem que ter cobertura de despesas médicas de pelo menos 30 mil euros, não é até, é o mínimo de 30 mil euros, tá, gente? Se
Se você fizer um que só cobre 10 mil euros, eles podem encher o saco lá os agentes de imigração na entrada, tá? Porque o certo que eles pedem é mínimo de 30 mil euros. Reserva. Quando você vem, eles vão pedir para você apresentar uma carta convite, que é um cidadão português quem faz e envia para você, e você pode entrar com essa carta convite, que é como se você ficar na casa de algum português, algum residente já aqui. Eu nunca usei carta convite, então eu não posso falar detalhadamente a respeito disso. Mas as opções é ou carta convite, ou reserva de hotel, ou reserva de estadia. Vale Booking, vale hotéis, vale Airbnb, inúmeros, tá? Todos esses que você consegue visualizar hotéis, casas, apartamentos e etc. para fazer reserva aqui em Portugal, é válido. Ai, mas eu tô indo, já tenho a casa de um parente, de um amigo, ou eu, sei lá, já estou com algo arrendado, como que eu faço? Eu preciso? Precisa. Primeiro que a imigração nem pode saber que você já tem uma casa alugada aqui. Jamais, tá? E segundo, que a imigração também não pode saber que você tem um conhecido aqui. Isso não é bom pra você, eles saberem, tá bom? Então, você tem que fazer a reserva em algum hotel. O que eu fiz para não ficar tão caro? Entrei no Booking, porque lá no Booking você tem a opção de fazer a reserva e pagar somente na acomodação, quando você chega no local. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma dessas opções, um hotel em Lisboa, porque eu desembarquei lá, e fiz a minha reserva para 4 pessoas, com entrada no dia X e saída no dia X, de acordo com a minha passagem aérea. Tudo tem que bater, tá, gente? E aí, lá estava escrito, pague somente no hotel. Mas se você ler os termos e políticas e blá, 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 estava escrito que eu pagaria a primeira noite caso eu não comparecesse. Então, eu já estava ciente que a primeira noite seria me cobrado, mas antes a primeira noite do que 8 dias sem uso, né? Como eu já tinha arrendamento aqui, eu fiz essa reserva, perdi a primeira noite, mas nada, né? Nada como se fosse os 8 dias perdidos, é melhor perder um só, né? De qualquer forma, com os meus estudos ainda no Brasil, eu descobri que para eu conseguir tirar o NIF, que é uma outra parte do vídeo, eu iria precisar de ter algum comprovante de que eu avisei ao serviço de imigração que eu estava em Portugal. Porque, no caso, o meu desembarque não foi aqui, foi na Suíça. Então, como o meu desembarque foi na Suíça, eu precisava de alguma forma avisar o serviço de imigração que estávamos no país, né? Aí, como o valor do hotel que eu aluguei por 8 dias era um pouco alto, porque como era pago na acomodação, aí acaba, né? Eles acabam aumentando um pouco o valor. Eu não achei considerável passar uma noite lá, até porque se eu passasse uma noite poderia ser que cobrassem a segunda, e existiam hotéis com disponibilidade que se eu pagasse a perda da primeira noite no hotel fake e mais uma noite no hotel que eu iria dormir, não daria o valor de 2 dias referente ao hotel fake, né? Então, o que eu fiz? Eu acabei reservando um outro hotel mais baratinho só para passar a noite, porque nós desembarcamos às 14 horas, mais ou menos 14 ou 15 horas em Lisboa, e com criança precisando comprar roupa de frio, porque do Brasil não comporta, comer, descansar, não dava para seguir viagem para Coimbra. Então a gente ficou em Lisboa nesse dia, dormiu nesse hotel e seguimos viagem no dia seguinte. E todos os serviços de acomodação aqui em Portugal têm obrigação de avisar o serviço de estrangeiros que existe imigrante, que o imigrante desembarcou, que o imigrante chegou, tá? Então é extremamente importante, se você não tiver um lugar para ficar aqui e o seu voo não for direto, fazer uma reserva de hotel, porque aí o hotel avisa que você chegou. Se você não tiver um lugar para ficar, aí a carta convite. Tá bom? Agora, se a sua viagem for sem conexão, for voo direto, ótimo, não precisa de nada disso. Você pode só fazer o hotel fake, que é o que eu fiz, aquela reserva com o pagamento somente na estadia, pelo Booking, tá?
Depois que a gente for falar de arrendamento, eu falo um pouco a respeito dos valores, como que se faz, as dificuldades, se compensa ou não você tentar um Airbnb por 30 dias, etc. A gente vai deixar isso aí para os próximos vídeos. Por enquanto, então, vamos aí fazer os nossos planejamentos e focar na parte 1 e parte 2, que seria nossa passagem aérea, que é um dos itens mais caros na hora de se decidir mudar, tá? Residir em Portugal ou imigrar, enfim. Focar em nossa passagem aérea, começar a estudar essas perguntas que os agentes de imigração fazem. Se tiver criança, treinar a criança a dizer que é apenas férias, jamais deixe a criança com a cabeça pensando que é para morar, porque vai chegar na hora, se ele perguntar para a criança vai falar, eu vou morar, nós não tem maldade, então sempre deixar bem claro que vamos passear, igual eu fiz com meu filho, vamos passear, tá? Juntar o dinheiro, porque eles vão pedir para ver provavelmente quanto que você tem, eles vão perguntar, e é isso, começar esse planejamento, ver o seguro viagem, ver a reserva de hotel e etc. E lembrando que nos próximos vídeos, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o PB4, que é uma assistência saúde, seguro saúde, não sei, eu sei que é um acordo entre Brasil e Portugal para que o cidadão brasileiro tenha atendimento médico igual a um cidadão português, ou seja, não paga aquele valor absurdo que é quando você é estrangeiro num país, tá? Então, vou falar um pouco sobre o PB4, como tirar, o que fazer com ele. E, além do PB4, a gente conversa também a respeito de arrendamento, como fazer e como tirar os documentos, né, quando chegar aqui em Portugal. Então, o primeiro passo para chegar é pegar o avião, ter o dinheiro e etc. Providenciando isso, a gente vai falando dos demais, tá bom? Então, até o próximo vídeo, espero que esteja ajudando bastante aí vocês. Tchau!